As crenças mantidas pelos samurais, uma classe de guerreiros famosos por sua dignidade, disciplina e habilidades de combate, passaram por uma transição que refletiu o desenvolvimento da história do Japão durante sua existência. Esses conceitos em constante evolução, que se originam do Código Bushido, continuam a ter um grande significado não apenas como artefatos históricos, mas também como princípios duradouros que continuam a ter importância no mundo contemporâneo. No início, os princípios do samurai eram centrados na devoção, na bravura e na obediência estrita ao seu código. Esse código enfatizava a veracidade, a autodisciplina e a total fidelidade em todos os momentos. Eles nunca vacilavam em seu compromisso com os princípios que os orientavam em seu trabalho como guardiões de seus respectivos domínios, o que era um componente significativo de quem eles eram. Os samurais viam suas vidas como um trabalho que precisava ser feito e estavam dispostos a sacrificar qualquer coisa pela honra de seu clã, mesmo que isso significasse abrir mão de coisas que desejavam. Os samurais ganharam destaque como a principal força de combate do Japão durante o longo período de conflito interno do país. Suas perspectivas evoluíram para se tornarem mais realistas e se concentrarem na questão de como manter sua viabilidade. As pessoas estavam distraídas com o caos da guerra, então pararam de pensar na honra e começaram a pensar em como vencer. Tanto a capacidade de mudar com o tempo quanto a capacidade de se contentar com o que estava disponível eram qualidades altamente valorizadas. As perspectivas dos samurais evoluíram como resultado da necessidade de se adaptarem para atender às demandas da guerra. O shogunato Tokugawa, também conhecido como Bakufu Tokugawa, foi um período da história do Japão que durou aproximadamente de 1603 a 1868. Durante esse período, o Japão foi governado por uma série de shoguns da família Tokugawa, que estabeleceram um governo centralizado e uma paz relativa após séculos de conflitos e instabilidade. O shogunato Tokugawa é frequentemente chamado de período Edo, devido ao fato de que o governo central estava sediado na cidade de Edo, atual Tóquio, que se tornou a nova capital e o país entrou em um período de estabilidade e relativa paz. Como resultado dessa mudança significativa nas responsabilidades do samurai, eles deixaram de ser guerreiros e passaram a supervisionar a papelada e a administração. À medida que desenvolviam uma apreciação mais profunda pelo conhecimento e pelas artes, sua concepção de valor se expandiu para abranger não apenas a sofisticação cultural, mas também o valor militar. A importância do Bushido permaneceu a mesma, mas o significado do código se expandiu com o tempo para incorporar outros aspectos do desenvolvimento individual. Durante esse período, o Japão esteve sob uma política de isolamento na qual o país não mantinha contato com o exterior e também outras nações eram proibidas de usarem os portos japoneses. O isolamento japonês só foi suspenso após pressões americanas durante a década de 1850 para forçar a abertura dos portos e da economia japonesa ao mercado internacional. As elites assim passaram a apoiar a derrubada dos shoguns e a restauração da monarquia. A restauração Meiji foi consolidada em 1868, quando o imperador Mutsuhito Meiji ascendeu ao trono como imperador japonês. Ao contrário do que esperavam as elites, o imperador Meiji aprofundou as reformas e acentuou as transformações que estavam em curso no Japão. Esse processo resultou no desenvolvimento e modernização econômica do Japão a partir do final do século XIX, transformando a nação em uma potência regional e marcou o fim da era dos samurais. Isto foi conseguido através da adoção de métodos ocidentais de tecnologia, educação e governo.
Como o combate e a administração contemporâneos exigiam habilidades em áreas sobre as quais os samurais não conheciam muito, as habilidades tradicionais dos samurais tornaram-se menos significativas à medida que o mundo ao seu redor se tornou mais moderno. Também foi decidido acabar com o sistema Han, que já existia no Japão e dividia o país em territórios distintos governados por daimyo, ou senhores feudais. O poder dos samurais sofreu ainda mais um golpe por causa disso. Quando a administração do Estado Imperial centralizou a autoridade, os daimyo perderam a capacidade de tomar as suas próprias decisões e os samurais já não eram necessários como servos. Isto resultou num enfraquecimento do sistema feudal, que durante centenas de anos forneceu apoio à posição e ao papel do samurai. Os soldados japoneses tradicionais eram menos necessários para a defesa do Japão, à medida que o país avançava em direção à modernização. Os samurais eram conhecidos por sua perícia com espadas e arcos. No entanto, essas habilidades tornaram-se obsoletas com a introdução de armas de fogo e métodos de batalha ocidentais. A mentalidade guerreira que guiou os samurais durante gerações não era mais compatível com a época em que viviam. Naquela época, o avanço econômico e científico era mais priorizado do que as habilidades de combate. Com o tempo, as vantagens e o salário ligados ao fato de os samurais serem guerreiros acabaram sendo tirados deles. Como não conseguiram se adaptar ao cenário econômico em constante mudança, muitas famílias de samurais lutaram para sobreviver. Muitos samurais tentaram se ajustar às suas circunstâncias em constante mudança, encontrando trabalho em ocupações mais convencionais. Alguns deles seguiram carreiras que ajudaram o Japão a se tornar mais moderno, como política, ensino ou outras áreas. Este foi um afastamento significativo dos seus deveres habituais como combatentes e forneceu provas da rápida transformação que estava a ocorrer na sua cultura. No final, a classe samurai foi destruída como resultado de uma confluência complexa de fatores, incluindo convulsão política, modernização, mudanças nas normas econômicas e mudanças nas normas sociais. Mais do que apenas uma nota de rodapé na história, o fim dos samurais marcou o início do fim de uma era. Foi uma transição que exemplificou a jornada do Japão de uma era feudal para uma mais moderna, e foi uma mudança que ocorreu simbolicamente. No entanto, o legado do samurai continua vivo, não apenas nos anais da história, mas também na honra, na disciplina e nas virtudes de integridade que continuam a motivar as pessoas em todo o mundo. A contínua relevância dos valores samurais na sociedade moderna demonstra a natureza atemporal de tais ideais. Os conceitos de honra, autocontrole e destreza física são virtudes que podem ser praticadas em qualquer lugar e a qualquer hora. Ensinam-nos que procurar a grandeza e manter a integridade moral são sempre coisas excelentes a fazer, o que é uma mensagem que ressoa numa grande variedade de países e culturas. As coisas positivas que eles fizeram se tornaram componentes importantes de como o Japão se vê atualmente. Em um mundo repleto de ambiguidade moral e desafios, as pessoas podem se beneficiar ao seguir um código de ética para ajudá-las a fazer escolhas corretas. Além disso, a ênfase do samurai na disciplina e no autoaperfeiçoamento serve como um exemplo valioso de como o autodomínio pode levar a mudanças positivas na vida de uma pessoa. Se ela cultivar características como resiliência e paciência, ela terá mais condições de enfrentar os aspectos desafiadores da vida com facilidade e serenidade. Alguém que continua no caminho que escolheu, não importa o que aconteça, demonstra a importância da dedicação e do propósito em sua vida. Esses princípios não são exclusivos dos guerreiros. Pelo contrário, são relevantes em muitos aspectos da vida moderna, inclusive nos relacionamentos pessoais e profissionais. As pessoas podem ser motivadas a realizar coisas boas em suas comunidades e fora delas,
modelando seu comportamento de acordo com a ênfase do samurai no serviço a uma causa maior. Em última análise, os samurais são mais do que apenas personagens de um passado distante. São ilustrações vivas de princípios que nunca se tornarão obsoletos. A sua transformação de guerreiros feudais em exemplares do Bushido demonstra como o Japão mudou ao longo da história, bem como o espírito humano pode adaptar-se e desenvolver-se ao longo do tempo. Seu legado serve de exemplo a ser seguido por todos nós, pois se baseia em um conjunto de princípios que enfatizam a honra, a decência e a lealdade inabalável. À medida que lutamos para dar sentido ao nosso complicado mundo moderno, a sabedoria do samurai acena-nos como um farol de virtude, informando-nos que o caminho do guerreiro é o da dignidade, da disciplina e da procura de uma vida mais completa. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor comente abaixo a palavra samurai. Se você quer ser uma pessoa melhor e evoluir com a sabedoria dos samurais, inscreva-se no canal e assista esse vídeo que aparece agora na sua tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Arigato!